Bom dia, galera. Bom, eu vou tentar gravar esse vídeo aqui. Tô com um pouco de dificuldade de gravar vídeos. Meus programas estão todos desatualizados e quando eu tento atualizar, fica uma hora sem som, uma hora sem imagem, enfim. Vou tentar gravar aqui pra vocês. Então, eu vou ensinar a fazer essa caneta aqui. Essa caneta aqui que eu fiz para as professoras das minhas filhas, né? É uma canetinha corujinha, ó. Deixa assim para vocês verem melhor. Então, essa canetinha é... Que dificuldade que eu tenho com essas câmeras. Bom, aqui um tronco de árvore, né? Fiz algumas florzinhas, etc. Aqui na base é bola de isopor, né? Metade de uma bola 50. Fiz uma graminha aqui. Bom, o que eu quero mostrar pra vocês aqui. E que aqui, ó, somente a caneta sai toda, tá vendo, ó? E o tronco fica aqui como base. Então, não fica grudado na caneta, né? Dificultando na hora da escrita, né? Então, fica aqui, ó, bonitinho o tronquinho de árvore. E somente a corujinha fica aqui grudada na caneta, como se fosse uma ponteira, ok? Então, aqui, ó, a caneta tá inteirinha aqui, tá? E a gente insere ela aqui, né? E fica aqui, ó, bonitinho. Ok? Dessa mesma forma, eu fiz a caneta aqui posteriormente. Eu vou ensinar pra vocês, né? Que é essa aqui da Estátua da Liberdade. Né? A canetinha Estátua da Liberdade, que eu fiz pra professora de inglês das minhas filhas, né? Opa! Vamos acertar a câmera aqui. Então, da mesma forma, eu fiz aqui, ó, a cabeça dela sai, né? Ó, sai a caneta toda e fica o corpo como uma base, né? Então, posteriormente, eu vou estar ensinando também a fazer a caneta Estátua da Liberdade que o pessoal tem me pedido, ok? Esse será o próximo vídeo. Mas eu só quero dizer que é partindo do mesmo princípio, tá? Então, como nós vamos fazer? Para que a caneta saia aqui todinha, né? Ó, caiu um chifre dela aqui, depois eu corto, tá? Ó. Então, vamos deixar aqui de lado a nossa canetinha linda da Estátua da Liberdade. Eu tive essa ideia de fazer, achei que ficou bem legal. Depois eu vou fazer outros temas que eu acho que vai ser bem legal, bem original. Não parece que é uma caneta, né? Parece mesmo uma estátua, mas a gente usa como caneta, tá? Então acho que a professora vai gostar bastante do presentinho. E já tenho algumas encomendas. O pessoal gostou tanto que eu vou ter que fazer mais. Então, como eu vou ter que fazer mais, né? Eu vou ensinar pra vocês. Então, vamos abaixar aqui a câmera, né? E vamos começar a ensinar a nossa canetinha tronco de árvore com a corujinha, tá? Então, vou deixar essa aqui, tá? Essa canetinha que nós vamos ensinar. E vamos lá. Então, para essa caneta, o que eu fiz? Eu encapei, ó. Você vai pegar um pedaço de papelão. Aliás, papel cartão, cartolina, rolinho de papel higiênico,
né? Um papel que for mais firme. O que você vai fazer com esse papel? Você vai pegar a caneta, vai colocar aqui, ó, onde está a tampa, né? E vamos encapar, né? Colar com fita adesiva, tá? Vamos deixar um pedacinho aqui, cerca de 1 centímetro, mais ou menos, que é onde vamos inserir ou a cabeça, ou a corujinha, ou qualquer outra coisa que queira, mas essa parte aqui tem que ficar descoberta, que é onde vai ficar a ponteira, né? Essa outra parte aqui também é onde vai estar a tampa, né? E a tampa nós vamos inserir na bolinha de isopor. Então, para encapar, aqui não é necessário aquelas mangueirinhas de construção, né? Material de construção, aquelas mangueirinhas lá que são horríveis, eu não gosto dessas mangueirinhas aqui, ó. Elas são muito apertadinhas, ó. Maior dificuldade para tirar depois, ó. Coloquei essa aqui, não consigo tirar. É uma porcaria, não gosto. Então, eu prefiro aqui o papelão, ou papel cartão, né? Papel higiênico, rolinho de papel higiênico, funciona muito melhor, tá? Então, nós vamos encapar aqui, ó. Primeira parte de cima, né? Pegamos uma fita adesiva, mais conhecida como Durex, e vamos encapar. Assim, a medida aqui dessa caneta, do papel cartão, tem 9 centímetros, tá? Então, 9 centímetros, eu medi a medida legal pra colocar. Então, nós vamos encapar aqui com fita adesiva, pra ela ficar bem firme. Tiramos aqui, colocamos a parte que está encapada para baixo. E vamos encapar agora a parte de cima. Tá? Com a fita aqui na parte de cima. É só para segurar mesmo, pra depois a gente conseguir tirar a caneta, né? Ela gruda no biscuit, não vamos conseguir tirar. Ok? Ó, ela sai com facilidade, tá? Ó, sai com facilidade. Então, depois disso feito, né? Temos aqui, ó, já 2 encapadinhas. Uma eu encapei com rolo de papel higiênico, a outra com papel cartão, né? Mas as duas têm a mesma função, ok? Então, depois disso, nós vamos pegar metade de uma bola de isopor 50, a metade vamos inserir a tampa, tá? Não precisa inserir todo, porque nem vai caber, só se quiser ficou. Aí você não vai aproveitar as duas partes porque você vai cortar a bola ao meio, ok? Então, vamos tirar um pouquinho aqui, reservar. Aqui a gente já não vai utilizar mais a fita adesiva, então vamos pegar, então, a massa na cor verde, tá? Não tem um verde específico, verde que lembre grama, ok? As minhas massas nunca tem a mesma cor, porque eu misturo tudo. Misturo um monte.
Então, dá uma boa sovadinha e vamos abrir a massa, tá? Não muito fina, nem muito grossa. Abrimos a massa. Somente para que ela encaixe aqui na metade da bola. Então, pegamos a bolinha e vamos encapar. Encapamos a bolinha. Vamos aqui cortar o excesso de massa. E depois, né, a gente vai colocar um acabamento e uma basezinha acrílica, né? Pra ela ficar mais bonitinha, tá bom? Então não se preocupem com essa parte de baixo. Ok, encapei aqui a nossa metade da bolinha, tá? Agora, com o pincel modelador, né? Esse aqui é o da Condor, número 104. Uso muito. Tenho para vender lá na minha página. Quem quiser, só entrar lá, Biscuit da Lu, né? facebook.com/biscuitdalu. Agora nós vamos colocar aqui, ó, só para depois inserir a nossa tampa, tá? Então, com o pincel modelador, só para ele não marcar onde vai ser inserida a tampa, tá? Agora, com uma estequinha dessa aqui, ó, tipo lequezinho, ou como você costuma fazer a graminha, nós vamos fazer aqui, ó, textura da graminha, tá? Então, ó, com essa estequinha, você vai rodando aqui, ó, fazendo girinhos. Né? Muita gente tem um jogo de esteca, não sabe nem pra que finalidade ela serve, né? Essa aqui eu descobri através de um vídeo de uma colega aí que eu não vou lembrar o nome, mas eu achei bem legal essa ideia de usar essa estequinha, que eu não sabia a utilidade dela, né? Essa é uma das utilidades dela, aqui, ó. A gente vai rodando aqui, ó, fazendo pequenos giros, e ela vai dando essa textura de graminha, que é bem legal, né? Muito legal. E ó, rapidinho a gente faz toda a volta, toda a graminha. Com essa estequinha, formato de lequezinho. Né? Vamos marcar bem, ficar bem bonitinho. Tá, ó. Então, fiz aqui a textura, a graminha, que é a nossa base. Agora, vamos encapar a nossa caneta. Esse é o nosso tronco, ok? Então, para isso, nós vamos tirar a tampa, quebrar essa partezinha aqui, ó, que não nos interessa.
tá? E vamos encapar a nossa caneta. Para isso, nós vamos utilizar a massa marrom, tá? Nós vamos fazer como se fosse um tronco, né? Então, só um pouquinho de massa marrom, nem precisa muito. Uma sovadinha. Faz uma bolinha, um rolinho. E vamos abrir ela aqui com o rolinho, né? Também não muito fina, nem muito grossa. Vamos abrir aqui, né? Vamos pegar nossa caneta e aqui medir. Pega uma estequinha e mede aqui. Onde termina aqui o nosso papel cartão, nós vamos cortar, tá? E vamos encapar aqui, ó, exatamente onde termina nosso papel cartão. Um pouquinho pra cima, tá? Somente porque quando resseca a massa tende a retrair, né? Pra não ficar mostrando o papelão embaixo. E não se preocupe com a tampa, que a tampa vai ficar lá na base, né? Assim, vamos ver essa tampa mais. Podemos até encapar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui a tampa. Então, encapamos com um pincelzinho, vamos fechar aqui, né? Não se preocupe de ficar lisinho, porque é um tronco, então ele tem que aparentar mesmo irregular, né? Tem que ser aquela coisa certinha que fica muito feio. Ok? Encapamos. Depois de encapado, com a estequinha, nós vamos fazer umas marcações aleatoriamente, como se fosse mesmo o tronco da árvore. Tá? Então, aqui ficou, ó, bem parecido com o tronco da árvore. Então, após isso, com um boleadorzinho,
Vamos fazer alguns furinhos aqui, ó. Lembrando aqueles furos do tronco da árvore mesmo, né? 3 somente. Que aqui nós vamos colocar um tronquinho, como essa aqui. Coloquei 2 galhos, né? Tá? Então, só pra você ter uma direção, né? Então, vamos pegar aqui um pouquinho da massa, fazer uma bolinha em um rolinho. Numa das pontas, o rolinho mais fininho. Dobrar ele assim, ó. Fazer uma dobrinha, né? Que é o galho. Irregular, né? Um galhozinho. Também do mesmo jeito, vamos marcar o galho. Com a estequinha, marcamos o galho. Abrimos aqui para inserir lá no tronco, né? Com boleador. Um pouquinho de cola. Onde nós marcamos, né? Com boleador. Vamos inserir nosso galinho. Com o pincel modelador, vamos unir o galho ao tronco. Aqui já ficou, ó, bonitinho. Agora vamos fazer um mais abaixo aqui, né? Do mesmo jeito. Um pouquinho, não tem nem medida, gente. Mais ou menos 1 grama, vai. Mesma coisa, ó, pontinha mais fininha, né? Um rolinho com a pontinha mais fininha. Joga pra cima, pro lado, faz uma graça. Ok? Pegamos a estequinha. Vamos marcar. Boleador. Vamos abrir. Do mesmo jeito. Do outro lado. Colocamos o outro galinho. E com o pincel vamos unir. Tá? E agora, vamos inserir aqui a nossa graminha. E vamos aqui unir também a nossa tampa à graminha. Certo? Agora vamos fazer umas raízes aqui, ó, como essa. Então, vamos pegar um pouquinho da massa. Opa. Fazer pequenos rolinhos. Também os rolinhos irregulares. Faz uma ondinha assim, ó. E vamos colar aqui, para fazer a raiz do tronco, né? Do mesmo jeito.
aleatoriamente, né? Porque é bem irregular a raiz, né? Pra ficar uma coisa mais próxima ao natural. Quanto mais natural parecer, mais legal fica, né? Aquela coisinha certinha. Não é da árvore, né? Tem que ser, pode até dar uma rodadinha assim, ó. Uma torcidinha. Vamos fazer cinco raminhos de raízes, já tá legal. Já tá bom. Tá? Então ficou assim o nosso tronco da árvore. Tá? E agora nós vamos aqui reservar a nossa massa marrom, pegar novamente nossa massa verde, um pouquinho só da massa verde, né? Vamos fazer um rolinho bem fininho. Um rolinho bem fininho, ó. Não é um rolinho regular também, é um rolinho irregular. E vamos dar a volta nele aqui. Colocar aqui na graminha, tá? Colocar nossas tequinhas, vamos já fazer o acabamentinho aqui, ó. E vamos dar a volta aqui no tronco. Ok? Agora, também, continuando com um pouquinho da massa verde, fazer micro bolinhas, coxinhas achatadas. Marcamos aqui no meio. E vamos fazer umas folhinhas. E colar também aleatoriamente, vamos colar. Né? Mais umas duas. Micro bolinhas, achatar, coxinha achatada. Marca no meio. Em seguida, marca as folhinhas. Mais uma. Coxinha achatada. Rola na minha mão.
E agora nós vamos fazer algumas florzinhas, né? Quem tiver um moldezinho usa, para ficar mais prático. Quem não tiver, faz na mão. Eu vou fazer pouquinhos, mas façam a quantidade que quiserem. Vou utilizar esse moldezinho aqui que eu tenho uma florzinha bem pequenininha. Então sai assim, ó. E aqui no meio a gente coloca um pequeno miolinho. Não vou fazer mais, porque é só para demonstrar mesmo que enfeitem como quiser, né? Vou colocar só aqui, ó. Aí vocês vão encher como essa aqui, tá? Encher de florzinha, coloca a florzinha que quiser, né? Coloca rosa, coloca o que quiser, tá? Porque só foi para demonstrar mesmo. Vou fazer mais então só para aproveitar esse meu miolo que tá aqui. Então, o molde é bem prático, né? Mas não tem, façam na mão. Feita como quiser. Querendo os moldes, visitem a minha página Biscuit da Lu, tá? Tem também no Mercado Livre e Elo 7. Em breve nós teremos, se Deus quiser, no site, tá? Então vamos reservar aqui, vamos usar mais. Então, aqui o nosso tronco está pronto. Agora vamos fazer a base, que é a nossa corujinha. Então é isso, vamos utilizar, eu tenho aqui um moldezinho. Essa mini corujinha, ela tem mais ou menos cerca de 5 centímetros, 4 a 5 centímetros, fica bonitinho assim, tá? Então eu vou utilizar o moldezinho da corujinha. Você não tendo o molde da coruja, entra lá na minha página, Biscuit da Lu, e peça o seu. Mas não tendo também, não tendo condições para comprar, querendo fazer sem o molde também dá para fazer, né? Então vamos lá, vamos utilizar, vamos fazer uma amarelinha, né? Vou fazer uma amarelinha. Essa aqui eu fiz rosa, essa aqui eu vou fazer para outra professora, essa eu fiz para professora de português. Então ela tá aqui com um livrozinho ó, embaixo da asa e uma varinha aqui para dar nos alunos. Fiz ainda um chapéuzinho para ela, ó, ficou bem charmosa, né? Então essa aqui eu vou fazer para professora de artes. Então eu já fiz uma, eu dei para minha cunhada que também é professora de artes, ela adorou. Então vamos fazer essa aqui. Então vamos colocar aqui no moldezinho, né? Pra praticidade. Aqui já saiu uma corujinha lindinha, ó, bonitinha. Ela tem mais ou menos, deixa eu ver, 3 centímetros, bem pequenininha, tá? Mas é um tamanho bem legal. Aqui saiu do molde, você sabe, dá uma ajeitadinha na orelhinha, né? Aqui eu não peguei as miçangas pra pôr aqui no olhinho dela, mas ok, é só pra mesmo demonstrar. Eu costumo usar aqui, ó, no olhinho, tá vendo? Chatons. Não gosto muito de miçanga não, porque nunca veio um tamanho igual das duas.
Então, os chatons são bem legais, porque eles são aqueles que é tipo metade pérola, né? Então fica num tamanho bem legal, fica bem bonitinho, coloridinho. Eu acho bem legal. Assim, então aqui no fundinho nós vamos furar, que é onde vai ser inserida a nossa caneta, né? Então já deixamos no furinho aqui embaixo, ó, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer uma graça aqui com a corujinha, colocar cabelinho, etc, etc, né? Aqui também vamos colocar o olhinho, então a gente vai marcar aqui, ó, o olhinho, ela tem um coraçãozinho aqui. Bom, vamos lá, vamos ajeitar aqui, como é que vai ficar a nossa professora coruja. Vou pegar um pouquinho da massa marrom, bem pouquinho mesmo. Vamos fazer uma bolinha, uma coxinha alongada. Bolinha, coxinha alongada, achatada, tá? Achatem ela. E vamos com a estequinha marcar aqui, fazer 3 risquinhos. Ok? E vamos colar aqui no cucuruto da professora, da nossa professora coruja. Né? Vamos fazer um cabelinho aqui para ela ficar mais charmosa. Tá? Aqui também, aproveitando essa massa aqui, não é a cor que eu iria utilizar, mas vamos lá. Vamos fazer também 2 micro coxinhas, muito pequenininhas, cerca de 0,50 cada uma. Coxinhas achatadinhas, né? Achato aqui. E vamos fazer 2 marcaçõezinhas para fazer a patinha, ó. Ela já vem com a patinha, mas a patinha é tão pequenininha que eu acho mais legal fazer uma patinha com maior destaque, tá? Então, cerca de 0,50 graminha. Façam 2 coxinhas, achatem um pouquinho e marquem aqui as patinhas. Vamos colar aqui na professora coruja. Tá vendo como já ficou mais charmosa? Nós vamos fazer também as asinhas. Para as asinhas, vamos fazer de outra cor para ela ficar mais coloridinha. Eu vou fazer rosa, vai. Vou fazer umas asinhas rosa. Então, aqui tem um rosa todo misturado com roxo. Bem doido mesmo, as cores são todas malucas. Ai, as meninas perguntam que cor que você utilizou, gente. Eu misturo tudo, faço mó carnaval. Então vamos fazer cerca de mais ou menos 1 grama. Bolinha, coxinha. Achata do mesmo jeito. Vamos fazer também 3 marcaçõezinhas, de baixo para cima. E vamos dobrar aqui, ó. Fazer tipo uma gotinha para fazer a asinha dela aqui, um pouquinho maiorzinha, tá? Ela vai estar aqui, ó, segurando alguma coisa. Essa aqui ela está segurando o livro, essa aqui vai segurar outra coisa, né? Aqui é a professora de artes. Então, a professora de artes vai estar segurando outra coisa, tá bom? Então, do mesmo jeito, vamos fazer a outra asinha. Cerca de 1 grama, mais ou menos, coxinha achatada.
agora pro outro lado, né? Que é pra fazer a outra asinha. Ela já tem uma asinha, mas a asinha dela é muito pequenininha. Mas legal fazer assim uma asa mais comprida. Ela vai estar segurando aqui outra coisinha, tá? Vamos pôr aqui a asinha dela pra baixo, que ela vai segurar aqui. E essa vai segurar outra coisa aqui, tá? Aqui vamos colocar, vou pegar um rosa um pouquinho. Vamos pegar o rosa ali, tá? Vamos destacar o biquinho dela também. Então, vamos fazer aqui uma micro bolinha, um triângulozinho, tá? Muito pequenininho. Nós vamos colar aqui no biquinho dela, pra ela ficar um biquinho mais saliente. Ok? E aqui também no meio ela tem um coraçãozinho. Aqui também nós vamos fazer uma bolinha, uma coxinha, chapadinha. Tudo parte do mesmo princípio, né? Bolinha, coxinha. E vamos fazer um outro coraçãozinho aqui pra ele ficar em maior destaque. E vamos colar aqui, né? A professorinha coruja. Tá? Aqui eu não colei o olhinho, né? Essa professora, ela tem óculos. Aí depois nós vamos colocar óculos nela também. Mas o que eu queria mesmo era mostrar pra vocês, né? Aqui vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem. Bom, eu acho que eu não trouxe aqui o que eu ia fazer. Vamos lá, vamos tentar fazer. Fica aqui. Vou pegar uma massinha branca. Mesma coisa, bolinha. Aqui nós vamos abrir um rolinho achatado. Vamos achatar a bolinha. Tá, achatou a bolinha? Nós vamos aqui, ó, com o próprio dedo, abrir aqui, ó, uma parte menor, outra maior. Como se fosse um feijão. Aqui eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma aquarela, que é uma professora de artes, então eu vou fazer ela tipo pintando, né? Então aqui com um pincel modelador, nós vamos marcar aqui no meio, né? Toda a volta. Tá? Ficou tipo um relevozinho, ó. E aqui com um boleadorzinho menor, ó. Vamos fazer 6 furinhos. Aqui nós vamos fazer a aquarela, né? Tá?
6 furinhos. Observa. E vamos colocar, algumas cores, né? A nossa aquarela. Ó. Tão pequenininho que fica na unha da gente. Tão pequenininho. Pequeno demais. Tá? Massa mole. Não tá mole, tá dura. Ah, essas massas. Deixa eu falar, viu? Tem umas, então, que eu não vou nem citar o nome, mas que não tem padrão de cor nenhum, né? Pra comprar, um dia uma cor, outro dia tá em outra cor, né? E vamos deixar um 6, né? Tá? Então, aqui, ó, vamos colar embaixo da asinha da professora, aqui, professora de artes, né? Professora de artes vai estar segurando a sua aquarela. Ela vai pintar aqui, depois ensinar seus alunos a pintar. Tá? E aqui nós vamos fazer também um pincelzinho para a professora, tá? Vamos fazer o pincel para a professora. Marrom. Sumiu a minha marrom. Então também bem pouquinho, né? Vamos fazer um rolinho, uma parte mais alongada, outra não, né? Nós vamos fazer um pincel. Aqui também, ó. Só um pouquinho de branco. Vamos fazer aqui uma bolinha.
só para lembrar um pincel, tá, gente? Vou colocar aqui na professora também, vamos colar nela. A professora vai estar segurando o pincel. E agora vamos fazer, só falta um chapeuzinho da professora. Chapeuzinho da artista, né? Professora de artes. Então, vamos fazer um chapéu de pintor, né? Então, uma bolinha. Vamos dar uma achatadinha nela. E vamos bolear no meio. Vai ficar tipo uma cuia, né? Que é o chapéu do artista, né? Vamos fazer só uma gracinha aqui, ó. Bem pouquinho. Só uma... Pra gente colar aqui em cima, né? E vamos colar na cabecinha da professora, nossa professora. Ah, que bonitinha, nossa professora de artes, ó que linda. Bom, não trouxe os chatons, então vou fazer com 2 micro bolinhas. Vamos fazer os olhinhos aqui da professora, pra ela não ficar com essa cara aqui sem olho, né? Tá? Aí quando secar, você pode pintar com, fazer uns cíliozinhos, assim como eu fiz dessas aqui, eu fiz com um rolinho bem fininho, os cílios. Essa outra eu vou fazer diferente, porque eu quero colocar depois um óculos nela, porque ela tem um óculos. E agora a gente só vai colar a nossa professora coruja aqui na caneta, né? Passar uma colinha, que é pra ela ficar grudadinha mesmo, tá? Então, aqui onde ficou a parte descoberta da caneta, nós vamos colar a professora, né? Professora coruja. E assim, ó, ficou lindinha a nossa corujinha. Não vou tirar agora, porque ela não está seca, então ela não vai sair, né? Ficou muito lindinha, nossa professora de artes, ó. Lindinha, né? Coloque mais florzinhas, etc. Eu achei uma ideia bem legal, né? Bem diferente, ó. Essa aqui já tá sequinha, então posso tirar a caneta, a professora vai escrever aqui, ó. Né? Vai dar uma notinha boa pro seu filho. Ok? Então é isso. Isso que eu queria ensinar, né? A partir do princípio que nós fizemos com a caneta encapada com papel, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Querendo os moldes, já sabem onde encontrar, né? Minha página Biscuit da Lu. Essas 2 canetinhas aqui lindas. Essas vão para as professoras das minhas filhas. Aqui minha cara de folhinha. Então é isso. Muito obrigada. Um beijo. Hasta la vista, baby.